Olá, olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas para nossa live diária aqui no Petit Jornal. Vamos chegando, salve, salve. Olá, olá. Todo mundo chegando aqui para nossa live do Petit Jornal. Buenas, buenas. Salve, salve, gente. Estamos aqui para nossa live diária. Olha quem chegou aqui, gente. Professor Tanguy está chegando. Vejam vocês, gente. Vamos ver se ele entra agora. Opa! E aí, Tudo bem, chefe? rapaz? Beleza? Eu tô congelando aqui, né? Mas tô bem, cara. Não Congelando. é Você sabe possível, que, Daniel. O que tá acontecendo rapaz, aí, cara? hoje fez de madrugada, eu tô falando sério, fez 1 grau. Um Mas, grau. Daniel, mas isso aí A é o grama quê? congelou, Você tá na bicho. Polônia, A, a, cara? a grama congelou, bicho, é o que eu tenho a te dizer. A grama congelou, fui enganado. Me disseram aqui, porra, surf, bitches. Porra, um frio, frio, rapaz. Foi muito frio. Muito frio. A Mas grama congelou. Eu vou te mandar foto depois. Eu vou te mas é, mandar mas é foto da grama normal nessa congelada. época do ano? É normal isso mesmo? A Ah, lógica é essa mesmo? parece que sim, cara. Parece que costuma fazer um friozinho bom mesmo. Aqui, embora o inverno ainda não tenha chegado. Então parece que o frio chegou antes do previsto. Estamos aí com uma Rapaz, onda. Estamos com uma onda gelada por aqui. É isso. Uma onda entendi. gelada e tal. É isso, Tanguy. Entendi. Cara, É que isso. tristeza. Tá bom. E você é um cara que. Você é um cara da praia, né, Daniel? Você é um cara Ah, eu que sou, cara. Eu tô sentindo falta. vai, Eu tô vai pra sentindo falta. praia, né? Tô, Você é um cara que tô. não pode ver uma oportunidade que você já corre pra areia, pra Pô, já mar. saio correndo, cara. Curtição, Tomar um muito sol, louco. sabe, É. cara? Tomar aquele sol. Tomar aquele sol bom, Opa, sabe? dá pra ver, dá Coisa pra ver. boa. Você realmente é um cara do sol mesmo. O pessoal tá cobrando Então, minha foto em Bondi. No caso, tá em falta ainda, minha foto em Bondi. Bondi é a praia, Tanguy, é chique. É Ipanema daqui, entendeu? A praia chique é, das pessoas, das pessoas que... É aquela praia que não tem como chegar de trem, sabe? Que, pô, pra ter uma maior entendi. exclusividade, tem que ter uma maior exclusividade, é isso. Ah, é, Olha cadê? aí, Cadê? Não apareceu ninguém da Austrália aqui, da Austrália não, do Canadá ainda não? Canadá. Canadá, De Curitiba? Curitiba. Curitiba. Ah, Ah, vai Curitiba é aparecer alguém mais de frio. Curitiba. É mais frio. Aqui Ah, tá muito mais frio. Aqui tá -12. é, Cadê? Daqui a pouco aparece. vai aparecer alguém. O Tanguy, hoje é um bate-papo, deixa eu botar aqui. Que nem que comprou selos ainda, rapaz. Que coisa. Não comprou porque não tá escrito aí ainda. Não tá escrito é isso, né? É isso. Bate-papo, número. Peraí, número 291. Isso. Selos a selos. Isso. Ok. Aí você bota em caixa alta os selos, né? Tem que ser um Eu, eu, cara. eu, eu vario, eu vario, todo dia eu surpreendo de uma forma diferente. Eu Cara, sou o só meu. contra o ponto final depois do selos a selos, que aí dá uma ideia Entendi. de finitude, sabe, Daniel? Eu acho que tem que ser Entendi. um negócio que fica aberto aí, né? Cara, inteligência artificial é Olha uma coisa aí, que bonito. muito louca, né, cara? Porque eu acabei de escrever selos, aí ele já sugeriu pra mim, há selos? É isso. Ele já sugere até em rompimento com a norma culta da língua portuguesa. Veja você, Olha aí, cara. botou selos a selos aí, a Mariana Schettini já comprou o primeiro Muito selo. obrigado, Mariana. A Muito Agda obrigado. Matoso comprou também, muito obrigado Águida também. Matoso, Cíntia, Cíntia.dcs comprou também, muito obrigado. muito obrigado Aí pelos começa selos aqui a comprados. Letícia. Vem para Curitiba conhecer frio de verdade. Tá demorando, né, Tanguy? Tava Tá demorando, demorando, tava pessoal de demorando. Curitiba. Curitiba, você sabe que o frio em Curitiba é um orgulho da cidade, né, cara? Um orgulho da cidade, sem Nós dúvida. somos a capital mais fria do país. Eles dizem isso com bastante orgulho. É, tá, Eles dizem isso com o bastante Brasil orgulho. inteiro, o Brasil inteiro suando, eles estão lá sentindo frio. É Muito bom isso. mesmo. É É isso. ótimo. Mas você é desse, né, Daniel? Fala assim, eu O quê? gosto muito de muito frio. Aí Ah, tá eu aí gosto. reclamando, né? Ah, porque reclamar, você sabe que é meu esporte predileto, né, Ah, cara? sim. Tá, Eu não era esse gosto ponto que eu queria chegar. muito. Eu gosto muito desse negócio de reclamar, mas reclamar com a boa, com a boa, com a boa. É, Você reclamar é sabe bom que mesmo. você sabe que eu sou uma alma velha presa nesse corpo jovem, né, Tanguy? Você sabe É, disso. já Então, nem tão jovem já assim. nem tão Já, jovem, é verdade, é é, verdade. já Ó, tá se aproximando. tá virando a curva, né, Tanguy? Já tá fazendo a curva já? Sabe como é? Olha aí. Ainda bem que eu tô longe Ah, disso, cara. Graças a Deus. olha aí, olha aí. Lucas comprou um selo, Alexandre, Fernanda também. Pessoal comprando selos aqui para apoiar o Petit Jornal nessa live. Live Selos a Selos. Hoje teremos mais um encontro aqui, Tanguy. Muita coisa acontecendo, hein, Tanguy? Pessoal E aí pelo o mundo aí. Valeus ou Valeus? Alexandre. Tem? Hã?
Valeus, avaleus, tem aí? Valeuza, Valeuza, Valeuza? O que é Valeu, isso, gente? valeu, avaleu, valeu, valeu, valeu. Ah, valeu, É o valeu, avaleu. Ah, isso é avaleu, pro é pessoal do isso, Daniel. YouTube. É, Isso é pro pessoal do exatamente. YouTube. Ah, do YouTube. Aí a pessoa vai lá, tem lá o vídeo, aí na parte de baixo do vídeo tem um valeu. Aí é como Isso, se fosse o embaixo. selo do YouTube, é isso. Como se É, fosse o é aqui selo do YouTube. embaixo. É aqui embaixo, aqui em algum lugar aqui. Ah, entendi. Muito obrigado, Tanguy. Muito De nada. obrigado por Aí informar aos clica lá amigos do onde YouTube. fica. Clica lá e valeu. No caso, Isso. valeu, como a gente está sendo Valeu. corrigido aqui. Com Isso. LH. Valeu É. com LH. É correto. O YouTube Exatamente. escreveu errado, gente. O YouTube escreveu só com LE, mas tá errado. É É gringo, LH. né? Gringo É, escrevendo erra mesmo. É, eles não têm os gringos não familiaridade. sabem, né, cara? Não têm Os gringos familiaridade, não sabem. exatamente. A gasolina na Austrália não é russa, não, gente. A Austrália embargou tudo, tá tudo embargado. Tá tudo embargado. Aliás, rapaz, o preço da gasolina aqui tá pela hora da morte, hein, Tanguy? Não queria te É dizer mesmo, nada, não. Daniel? Ah, deve ser Dobrou, horrível, né, Daniel? dobrou de preço do ano passado para esse, rapaz. É mesmo. É, Deve ser rapaz, horrível morar num lugar assim, né? É. tá pela hora da morte. Muito complicado isso, né? Muita coisa de combustível caro, comida também está subindo de preço aqui, o pessoal está reclamando horrores, está dizendo que os grãos estão mais caros. Outra, Aí que você tem que difícil, dar hein? uma de Curitiba, você tem que dar uma de Curitibano e falar assim: vai lá pro Brasil para você ver. Aí você dá uma de É Curitibano, isso. fala que no Brasil tá muito pior. Porra, no Brasil é outra situação. É isso, né? Você tem que aproveitar esses momentos. O pessoal tá perguntando se a gente vai falando da treta do Itamaraty. Rapaz, o negócio do Itamaraty tá brabo, hein? Você viu o que É aconteceu mesmo? ou não? É, vou Pô, te não mandar vi, cara. Mas depois. você vai me contar, né? Não, não, hoje não vou contar na live, não, porque é só xingamento, fofoca, não sei o quê. Mas depois eu te Eita! mando a matéria. É. O Tanguy, você sabe que ontem eu fui no estádio de Olympic Park, em Sydney, aqui, para assistir Foi um jogo de ontem nada, rugby. né? Você mandou essa porra hoje de manhã, cara. Foi hoje. A gente tá no Mas foi, Brasil, é aqui hoje. foi ontem, pô. Não, Aqui é tá, hoje. seja hoje, É tá. hoje, né? É hoje. Dia Rapaz, 8. e aí o pessoal que foi comigo aqui, o pessoal Ah. falou, pô, Daniel, desculpa aí, tá meio zoneado. Eu falei, gente, isso aqui tá parecendo a Suíça de organização, não tem um carro parado em cima da calçada. Vocês estão respeitando fila. Tem a fila, Tanguy, as pessoas respeitam a fila. No estádio, no Mas estádio, Tanguy. era futebol americano ou era rugby? Não, era rugby, era Ah. rugby. E o rugby, o O pessoal tava me rugby explicando. O me rugby cansa. Eu fico cansado. é Eu fico muito violento, né, cansado. rapaz? Que É. jogo violento, rapaz. Não, Eles, e não eles para, falam, né? não para em nenhum momento. E me explicaram que você só não pode virar o coleguinha com a cabeça para baixo, entendeu? Aí O resto não. tudo você Tudo tem pode. limite, né? É, Por tudo tem quê? limite. Porque se tu vira o coleguinha com a cabeça para baixo, eles já tiveram casos do coleguinha quebrar o pescoço. É. E aí é perigoso, entendeu? Então você pode derrubar o coleguinha, jogar ele pro alto, né? Arrancar, puxar, aquela É, porque coisa arrancar louca. dente, por exemplo, não mata ninguém. Agora, quebrar Não, o arrancar dente pescoço. pode. Arrancar dente pode, tem nenhum problema. Né? E eles jogam sem proteção, né, rapaz? Coisa louca. Só botam uma É. proteção na boca, aquela de boxeador, sabe que os boxeadores usam? E olha Mas no lá, mar, hein? rapaz, É, e olha lá, né? Porque futebol pois é. americano o cara vai de capacete, os caras vão, né, com Armadura. ombreira, É, armadura. parece cavaleiro medieval. É isso. Rugby não, rapaz. Eles dizem futebol não, futebol é um esporte muito light. A gente gosta de uma coisa mais, né, mais rústica. Você imagina como é que eles devem ver o futebol daqui, né? O soccer deles lá. Ah, acham Eles tudo devem uma achar aquilo ali. frescurada. Que É frescurada. tipo caminhada. É caminhada. É isso. A pessoa vai É ali isso. para Lagoa Rodrigo de Freitas, dá uma caminhada ali, volta, joga futebol. Ou ela pode praticar um esporte tipo rugby. Tocou no outro é falta. Como assim, gente? Tocou no outro é falta. Ou tá vivo, tá respirando. Então não é falta. Né? É Então isso. não é falta. É isso. Vamos lá, Daniel. Vamos Gente. começar, cara. 206 pessoas. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Agradecendo aqui o pessoal que está comprando selos nessa live. O Tenguimar do Brasil, o pessoal joga rugby na areia. Aí mole, né? Ô, gente É. fina. Aí é mole, cai na areia. Ah, caiu na areia. Mergulhou na areia. Né, Tenguimar? Rapaz, Maciozinho. você sabe quem que a gente conhece que joga rugby? Não sei se ele tá aí, ou não deve estar aí agora, não. O Juan, Ah. cara, nosso Pô, aluno lá joga do Petit rugby, Curso, rapaz. Mas joga na areia, rugby né? na Mas na areia. areia, né? Não, eu acho que é na É, grama, eu acho que ele joga na grama, lá no FRJ. é E ele mesmo. tem, ele tem mais ou menos 1,53 m, 1,54 m, né? E ele joga Mas isso, rugby. mas isso é bom no rugby porque você passa Porque é mais pela, rápido, pela exatamente. defesa. Aí Exato. você tem velocidade e tal. É isso. Mas, Enfim, enfim, vamos começar, Tanguy. Vamos lá. vamos lá, começar. Gravando, Daniel, bora. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 291. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit Jornal.
São exatamente 22 horas e 11 minutos do dia 8 de junho, pelo horário de Brasília. Como sempre, a dupla de costume, Daniel Souza e Tanguy, vírgula, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos das últimas horas, da economia e da política internacional. E aí, Tanguy, tudo calmo, tudo suave, vamos nessa? Vamos lá, Daniel, vamos para mais um bate-papo, né? Então, bate-papo de número 200. Rapaz, tá avançando rápido agora, né? Mas Tá muito, muito avançando rápido. muito rapidamente. Pois é, antigamente demorava uma semana para passar um bate-papo, né? Agora, várias vezes por semana. E, portanto, vamos para mais um dia cheio de coisa para a gente comentar, Daniel. E eu queria começar falando sobre a Cúpula das Américas, né? Que começou, né? Já está rolando. Não está na vez dos chefes de Estado ainda, né? Ainda vão chegar lá. E, Daniel, exatamente por conta da Cúpula das Américas, que está acontecendo agora em Los Angeles, nos Estados Unidos, foram feitas uma série de análises, né, acerca do estado da relação dos Estados Unidos com a América Latina. E um dos dados que salta aos olhos, Daniel, é a relação entre os Estados Unidos e a América Latina do ponto de vista comercial, comparado com a relação da China com a América Latina. E aí, Daniel, para fazer essa análise, a gente tem que excluir o México, né? De fato, a relação entre Estados Unidos e México, ela segue sendo muito forte, né, do ponto de vista comercial. No ano passado, por exemplo, o comércio total, aí a gente está somando importações e exportações entre Estados Unidos e México, foi de quase 610 bilhões de dólares. Daniel, isso é mais do que o comércio brasileiro com o mundo todo ao longo de um ano. Então, É muito o México impressionante. É um é dado. muito impressionante. É um comércio muito, muito intenso. Isso é fruto, naturalmente, daqueles acordos todos lá da década de 90, que levaram à criação do NAFTA, né? O NAFTA já não E o existe México é mais. superavitário, né, Tanguy? O México é O superavitário em México é relação aos Estados superavitário. Unidos. Sim. E o comércio, de fato, né, da China com o México é um comércio relativamente pequeno, é de 110 bilhões de dólares. É mais, aliás, do comércio entre China e Brasil. Mas, de qualquer maneira, 110 bi, enfim, é quase um sexto do comércio entre Estados Unidos e México. Agora, quando você exclui o México, Daniel, quando você olha para o resto da América Latina, a China já dá um banho nos Estados Unidos. Então, mais uma vez, excluindo o México, a relação comercial entre China e América Latina, ela foi em 2021 de 247 bi, contra a relação entre Estados Unidos e América Latina, mais uma vez, excetuando o México, 174. Então, só para repetir, 247 a relação entre China e América Latina, 174 a relação entre Estados Unidos e América Latina, de novo, tirando o México dessa análise. E aí, não é apenas o dado que é impressionante, mas o tamanho da abertura do gap, né? Já tem algum tempo que a América Latina tem a China como maior parceiro comercial, mas essa distância ela está abrindo cada vez mais. Não por acaso, espera-se que nessa Cúpula das Américas agora, o Biden lance a chamada Parceria para as Américas. Mais uma da série, né, Daniel? Os Estados Unidos o tempo todo lançam esse tipo de parceria. Enfim, a ideia é exatamente de juntar a América Latina, de promover, portanto, laços comerciais, de promover o diálogo e tal. Agora, no momento de um vazio completo dessa relação, né, a América Latina, de fato, vem sendo muito negligenciada pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos já chegam na Cúpula das Américas com um problema sério, que é o problema de representatividade. Os Estados Unidos anunciaram que não convidaram, né, na verdade não é nem no passado, né, agora, não convidaram na prática Cuba, Venezuela e Nicarágua, a gente já falou sobre isso, por conta de direitos humanos e democracia. Abre parêntese, o Biden vai para a Arábia Saudita no mês que vem. Fecha Mas peraí. parêntese. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os Estados Unidos patrocinam, no atual momento, deixando sempre claro, democracias na América Latina. Mas fora da América Sim. Latina, eles não têm jurisdição. Então, eles não podem ficar impondo questões de democracia em lugares como o Oriente Médio. Você entende, né, Tanguy? Eu achei que era questão do mês, cara, que em junho eles patrocinam a democracia. Em julho, aí Ah, já pode é ser também. outra, já está liberado, já é É outra uma boa história. hipótese. Mês que vem já é outra coisa. Aí mês que vem ele pode ir para a Arábia Saudita. Mas enfim, então Cuba, Venezuela e Nicarágua não foram convidados. O López Obrador, o presidente do México, disse que, olha, se não é para convidar todo mundo, a gente também não vai. E a declaração dele foi que nem todos os países estão convidados e é hora de mudar a política de exclusão que se impõe nas Américas há séculos. E foram junto com o López Obrador, exatamente no mesmo argumento, subscrevendo aquilo que o López Obrador falou, a presidente de Honduras, a Xiomara Castro, e o presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, também não vão para a Cúpula das Américas. O presidente do Uruguai, naturalmente, iria, mas testou positivo para a Covid, o Lacalle Pou, portanto, ele também não estará presente.
E aí eu achei curioso, Daniel, porque o Alberto Fernandes vai. O Bolsonaro vai, né? Inclusive vai se encontrar com o Biden lá numa reunião bilateral. E o Alberto Fernandes vai também. E aí o Nicolás Maduro disse: olha, eu não vou, não. Mas eu dei uma procuração aqui para o Alberto Fernandes, que o Alberto Fernandes é parça, tá? É amigo. Então, o que a Argentina falar lá, a gente considera que é nós. Então, a Venezuela não vai, mas se sente representada pela Argentina. Então, esse é um ponto importante, né? Porque se a tentativa é exatamente se aproximar da América Latina, é muito ruim para os Estados Unidos já chegarem numa Cúpula das Américas que acontece nos Estados Unidos, mais uma vez, em Los Angeles, já com essa marca de que, olha, tem um monte de país aí que resolveu não aparecer, o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro resolveu ir meio que na última hora, né? Assim, ele passou algum tempo, aí a gente chegou a falar isso aqui, dizendo que talvez eu nem apareça e tal. Então, uma cúpula que já começa com um certo ar de esvaziamento. O México não vai. A gente acabou de falar sobre o tamanho da relação comercial. O López Obrador não vai comparecer. Então, de fato, é uma cúpula que já começa bastante esvaziada. Ô, Tanguy, Bolsonaro é aquele presidente que diz que o Biden foi eleito de forma ilegítima e fraudada? Deixa eu tentar lembrar. É aquele que demorou, inclusive, para reconhecer o resultado da eleição, né? É ele? Pô, Eu uma acho que é ele. torta Que de climão isso, hein? Eles vão ter uma reunião bilateral só os dois. bilateral. Vai ficar aquele silêncio constrangedor durante os primeiros Constrangedor. minutos. Os dois olhando pro teto. Provavelmente o Bolsonaro vai tentar quebrar o gelo contando uma piada ruim, porque ele é bom de piadas ruins, né, cara? Aí o Biden não vai entender a piada ruim e de repente eles começam a conversar. Deve ser isso, né? Deve ser algo mais ou menos por aí. Eu tô animado, cara. Eu pagaria um pay-per-view para ver esse encontro aí. Eu gostaria de ver, né, essa torta de climão se desenrolando diante dos nossos olhos. Agora, Tanguy, você sabe que Vladimir Putin anda meio ocupado, né? Parece que ele tem tido aí trabalho extra ao longo das últimas semanas. Em abril, ele já tinha adiado a sua participação, a sua fala anual ao parlamento russo, e nessa semana ele foi obrigado pela primeira vez desde 2004 a adiar a maratona telefônica. Isso é uma coisa Mentira, o que é maravilhosa. maratona telefônica, Daniel? Maratona telefônica, eu vi isso, eu fiquei absolutamente extasiado, Tanguy. O Vladimir Putin, ele atende o telefone e conversa com populares. Os populares ligam para ele, Vladimir Putin, eu queria fazer uma reclamação, eu queria dar uma opinião sobre o governo da Rússia, e o Putin fala com populares. E esse ano ele não vai poder participar dessa incrível maratona telefônica, porque parece que ele está um pouco ocupado. É Parece que mesmo, ele não Daniel? vai ter tempo para atender telefonemas de populares. Certamente Agora, telefone, se for o Macron ligando, ele atende, né? atende, lógico que ele atende, porque o Macron é aquela pessoa que se você não atender, ele segue ligando. Segue É ligando. verdade. O Tanguy é Tem um cara pouco mesmo. assim também, gente. O pessoal não sabe, mas o Tanguy é um pouco assim. Se você não atender o Tanguy, ele chega, ele continua ligando. Até Daniel, isso é você uma atender. mentira. O Acho meu que isso é coisa de telefone, eu não sei nem se francês. ele faz. O meu telefone, eu não sei nem se ele faz ligação telefônica. Eu não Ah, ligo pra Tanguy, ninguém. você me liga pelo WhatsApp um monte de vezes, horários Mentira. absolutamente inoportunos, e se eu não te atender, você não para de ligar, você é tipo Macron. Mas o fato, Tanguy, é que o nosso amigo Vladimir Putin, ele não vai poder atender populares. Deve rolar um filtro, obviamente, ali por parte do Kremlin, quem são esses populares que falam com Vladimir Putin, mas é um evento que acaba tentando aproximar o mandatário da população. Eu gostaria de ser selecionado para esse magnífica gincana, digamos assim, O que de você perguntaria conversar com para Vladimir Vladimir Putin? Putin. Me conta. Eu conversaria, ô Vladimir Putin, tem o seguinte, tem um podcast chamado Petit Jornal e tem uma pessoa lá chamada Tanguy, e ele disse que o senhor está morrendo no podcast. Isso é verdade? Aliás, o senhor quer o telefone de Tanguy? Quer o endereço dele? Eu posso estar oferecendo e franqueando ao senhor o endereço dele. Acho que eu faria isso, Tanguy. Cara, é sempre bom contar com a sua amizade, sabia? Eu fico Eu realmente, perguntaria. fico feliz de poder É contar fake news? sempre Eu com você. perguntaria. É fake news o que o Tanguy Bagdadi está fazendo no Petit Jornal? Porque eu sempre lhe defendo no Petit Jornal, sabe, senhor Vladimir Putin? Mas o Tanguy, ao contrário, fica lá te Fala mal criticando, é dele, muito é verdade. difícil, fala mal e tal. Entendi. Daniel, por falar em Rússia, a gente segue acompanhando aqui o que está acontecendo na principal batalha nesse momento, né? Enfim, a gente já falou muito sobre Mariupol. Mariupol, enfim, é um conflito do passado, né? A Rússia, de fato, conseguiu conquistar Mariupol. E a cidade que nesse momento está no centro dos combates é Severodonetsk. E, de fato, a gente tem agora a Rússia já conseguindo um grande avanço
na cidade. Não tomou a cidade completamente ainda. As forças ucranianas continuam exatamente naquela de repente, recuar, né? Possivelmente vão recuar, mas nesse exato momento, sem ainda tomar a cidade toda, a Rússia já domina 97% de Luhansk, né? Então, da região de Luhansk, então, que é, de fato, um dos objetivos. Então, forças ucranianas, muito provavelmente nos próximos dias, a gente já vem falando isso aqui há algum tempo, devem recuar para a cidade de Lysychansk, né? Que é exatamente cruzando o rio, né? Você tem o rio Donetsk, então, cruzando o rio, você chega, portanto, em Lysychansk. Muito provavelmente as tropas vão ter que fazer isso. E, segundo a própria Ucrânia, as forças russas têm 10 vezes mais equipamento do que as tropas ucranianas em Severodonetsk. Então, assim, é basicamente uma batalha perdida, não tem muito que a Ucrânia consiga fazer. Agora, a Ucrânia está usando isso exatamente para insistir, né, para que os aliados ocidentais mandem mais armas com uma velocidade maior, né? Então, muito provavelmente, essa vai ser uma notícia que a gente vai, enfim, consolidar ao longo dos próximos dias aqui. Ao mesmo tempo, Daniel, também falando ali sobre o sul da Ucrânia, enfim, e a Crimeia, né, que foi anexada pela Rússia, a Rússia disse que está refazendo, reconstruindo toda a comunicação da Crimeia com a parte norte, né? Então, ali, com a parte da Ucrânia, que foi conquistada pela Rússia, né, principalmente a região de Kherson. Então, segundo Moscou, a Rússia já teria consertado 1.200 quilômetros de trilhos e uma importante fonte de ligação de água doce, exatamente da Crimeia para Kherson, o que é mais um indício de que a Rússia está preparando tudo ali exatamente para gerar uma integração maior entre a Crimeia e as regiões do sul da Ucrânia que foram conquistadas pela Rússia, para finalmente fazer a anexação e o destino ser mais ou menos o mesmo. E aí uma coisa que me chamou a atenção, Daniel, que me lembrou, é um dos motivos pelos quais a União Soviética, lá em 1954, durante o governo do Khrushchev, transferiu a Crimeia para a Ucrânia. Na época não fazia diferença, tá? Porque era tudo União Soviética, mas a Crimeia era parte da Rússia, né? da República Soviética Socialista da Rússia, e passou para a República Socialista Soviética da Ucrânia. Um dos motivos foi exatamente a ideia de criação de uma ligação de água, exatamente de irrigação, que partiria de Kherson para a Crimeia. Então essa ligação não é de hoje que ela existe. Então a Rússia agora, como ela tem a Crimeia e já conquistou Kherson, ela está refazendo essa ligação, provavelmente para tentar voltar a incentivar a agricultura na península da Crimeia, Daniel. Ô, Tanguy, você sabe que a OCDE, né, a famosa Organização dos Países Ricos, pegou lá todo o seu staff, estudou, fez apontamentos, a galera altamente remunerada e publicou um relatório dizendo o seguinte: parece que a economia mundial depois da guerra entre Rússia e Ucrânia vai crescer menos, Tanguy. Parece que as coisas estão mais Salário. difíceis. Eu quero O saber o salário salário. alto, cara. Alto, A gente tá está bom. falando aí de salário de 6 dígitos por ano, cara. Seis Dólares, dígitos né? por ano, tranquilamente. Em dólar, lógico, moeda Dólares. forte. Não é real, E eles não, né? disseram, não, que real. E eles disseram que o crescimento não vai ser mais de 4%, vai ser de 3%, e no ano que vem o crescimento deve ser de apenas 2%. Então a justificativa foi essa. A questão da guerra entre Rússia e Ucrânia forçou a OCDE a diminuir a sua previsão de crescimento econômico para esse ano de 2022. Poderiam ter consultado o Petit Jornal. Petit Jornal, por um joelho e um guaravita, poderia ter dado essa opinião, né, Tanguy, com tranquilidade, e ficaria um relatório robusto para a dona OCDE. O Banco Mundial, Tanguy, liberou aproximadamente 1,5 bilhão de dólares para a Ucrânia para pagar suas contas públicas, para manter a máquina ucraniana funcionando. E o que acaba acontecendo na prática é que o Banco Mundial toma lado, né? Nesse conflito, claramente está tomando lado e tentando ajudar os ucranianos a manter a funcionalidade das suas despesas, a pagar os seus funcionários, a manter tudo o que pode ser mantido em funcionamento dentro de um contexto como esse. E uma outra nota importante, saiu o PIB da zona do euro no primeiro trimestre desse ano, nesse ano de 2022, e a zona do euro surpreendeu positivamente, cresceu 0,6% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Lembrando-se que zona do euro não cresce lá, coisas muito espetaculares, mas 0,6% no trimestre não é ruim, pelo contrário, é algo bastante razoável, e eu destaco
que a zona do euro tem aí um elemento de preocupação, que é a questão da inflação. A inflação está muito forte, a inflação está girando ali em torno de 7, 8% ao ano. O Banco Central Europeu está bastante pressionado para aumentar a taxa de juros, mas ele está hesitando justamente por conta do medo, do temor que esse juro mais alto trave o processo de crescimento econômico, um processo de recuperação depois do forte impacto colocado pela Covid-19, Tanguy. Maravilha. Daniel, só fazer um esclarecimento que a gente tem ouvintes que não são do Rio de Janeiro e que podem estar preocupados com você dizendo que se oferecesse para a gente um joelho e um guaravita, a gente poderia fazer o trabalho. Não se trata de um joelho humano, tá, pessoal? Ah, não, nem de porco. É nem de porco, é um salgado, né, tradicional aqui no Rio. Se você é de Niterói, provavelmente você conhece isso como italiano. Tem outras regiões do Brasil que, se eu não me engano, é enroladinho de queijo presunto, enfim, tem vários nomes aí. Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de joelho, então só fazendo disclaimer aí, não se trata de um joelho humano, tá, gente? Então não se trata de qualquer tipo de questão mórbida aqui. Daniel, ontem, uma das pautas que eu trouxe aqui foi exatamente o encontro que a gente teve entre o Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, e o Mevlut Cavusoglu, que é o ministro das Relações Exteriores da Turquia. E hoje a gente teve um pouco mais de informações sobre o que foi tratado nesse encontro, né? Enfim, qual foi a conversa. E uma das coisas que foi tratado, né? Na verdade, um dos assuntos mais importantes foi exatamente a crise alimentar, exatamente por conta da dificuldade de exportação dos grãos produzidos na Ucrânia. E os dois chanceleres discordaram, Daniel, sobre a origem da crise, assim, o que está motivando a crise. A Turquia diz que a culpa é da Rússia, porque a Rússia está impedindo a exportação de grãos ucranianos. E o Lavrov olhou para o turco e falou assim: a gente está proibindo, vocês devem estar loucos, a gente nunca proibiria absolutamente ninguém de exportar absolutamente nada. A culpa da crise alimentar é da Ucrânia. Por quê? Porque a Ucrânia colocou minas no mar, e isso naturalmente impede que os navios passem por ali. Fazemos, portanto, um apelo para a Ucrânia. Ucrânia, tire as minas. Tira as minas que a gente deixa vocês passarem e a gente garante que no caso de vocês desminarem o Mar Negro, vocês vão conseguir fazer essa exportação e a gente juro de dedinho, que a gente não faz um ataque contra portos que estejam desminados. Eu não sei por quê. Eu não entendi o motivo da desconfiança. A Ucrânia falou assim: cara, sei lá, tô achando que é melhor não, hein? Então, rolou Tô aí uma achando que é falta de pegadinha confiança. isso, hein? Pois é. Enfim, eu achei que rolou Falta uma de falta de confiança. confiança, nesse momento, não é possível. Não tem motivo Não para tem que os dois motivo. lados desconfiem um do outro. Pois é, não, e Daniel, isso porque tinha acontecido uma infeliz coincidência, que, pô, como é que a gente ia saber, né? Algumas horas antes desse encontro, a Rússia tinha acabado de explodir, de bombardear o principal terminal ucraniano de exportação de grãos, que fica na cidade de Mykolaiv. É uma instalação, estava dando uma pesquisada, Daniel, absolutamente gigantesca. Só para você ter uma noção, esse porto, né, enfim, essa planta, esse terminal para exportação de grãos, tem capacidade de estocagem de até 500 mil toneladas de grãos e exporta anualmente cerca de 6 milhões de toneladas de grãos, né? Por acaso, por um erro, Daniel, erros acontecem, né? A Rússia foi lá e explodiu esse terminal, mas isso não significa que a Rússia esteja querendo impedir a Ucrânia de exportar grãos para lugar nenhum. Você imagina, a culpa é toda da Ucrânia, que colocou minas, né, no mar, ali no Mar Negro, e essa é de fato a origem do problema. E, aliás, a própria Rússia vem recebendo uma pressão muito grande por parte de líderes africanos. A África, aliás, é um continente que tem tido vários países relatando muita dificuldade de conseguir ter acesso a alimentos exatamente por conta dessa crise. Uma parte significativa, aliás, dos grãos exportados pela Ucrânia tem como destino países africanos. Então, o continente africano, líderes do continente africano, aliás, a própria liderança da União Africana fez uma pressão bastante grande sobre a Rússia para deixar esses alimentos fluírem, porque esses países podem passar por dificuldades, aumento do preço dos alimentos, enfim, que já está se concretizando, Daniel. Ô, Tanguy, você sabe que ontem, nesse bate-papo, você trouxe uma pauta sensível à minha pessoa. Tivemos que falar de Angela Merkel. Foi. Mas hoje tem volta. Hoje tem volta. Tanguy, que é o representante argelino no Petit Jornal, vai ter que comentar essa notícia. Tivemos, Tanguy, um rompimento entre Argélia e Espanha. A Argélia suspendeu um acordo de amizade de 20 anos com a Espanha,
que, na prática, fazia com que os dois lados estivessem comprometidos com o controle sobre o fluxo migratório e também baniu importações provenientes da Espanha. Tudo isso por conta da posição espanhola, que agora está se inclinando favoravelmente ao Marrocos na questão do Saara Ocidental. Existe aí uma tensão muito grande também por conta da questão do gás. A Argélia é um grande exportador de gás natural para a Espanha. As exportações argelinas, por enquanto, não são impactadas, mas existe sempre a tensão de que isso possa trazer algumas consequências. Tanguy, olha que pauta maravilhosa. A Argélia brigando com a Espanha. No caso de Argélia brigando com a Espanha, eu torço pela briga. Eu torço pela briga. Porque quanto mais Argélia e Espanha brigarem, melhor. Você não acha, Tanguy? Mas o seu problema é só com a Argélia, é só por minha causa, né? Porque, enfim, Portugal não tem problema nenhum com a Argélia. Eu Nenhum, imaginava que o seu somos problema fosse com a ótimos. Elas França, são né? ótimas. São ótimos. Ah, entendi. Ah, Tá bom. não, e aí, no caso, também temos problema com a Espanha, né? Sabemos que da Espanha nem os bons ventos, nem bons crescimentos. Já te disse isso. Então, a Espanha e a Argélia brigando, achei maravilhoso. Achei maravilhoso porque coloca justamente o Tanguy numa situação embaraçosa. Quero saber se Tanguy vai defender a Me posição colocando na posição argelina. embaraçosa? Mas por quê, Daniel? Eu quero ser, Porque enfim, você não é Portugal e neutro. Espanha. Você não é neutro. Você não é neutro nessa questão. Você fica defendendo a Argélia. A Argélia está aí. Eu sou hashtag time Argélia. Mas Olha nesse aí. ponto não há constrangimento. Não tenho nada a esconder, Daniel. Eu não vou Ah, por ficar favor. desdizendo, eu não vou ficar desdizendo minhas preferências como o senhor fez ontem. Angela Merkel estava tristíssima hoje. Informações dão conta de que ela estava tristonha pelos cantos, falando assim: fui abandonado, criticado ao vivo, no ar, por Daniel Souza. E isso aí pegou fundo nela, viu, Daniel? Ela não ficou bem com isso, não. Tá chateada. Enfim, você durma com isso aí. Eu tô vendo que se você ficou remoendo isso e você está agora querendo dar o troco, mas não conseguiu, não. Ah, por favor, mas comente. O que você acha da posição da Argélia? Essa posição autoritária, unilateral, essa posição antidiplomática, essa posição que gera inimizades, que acaba desorganizando as relações internacionais entre dois países tão próximos do ponto de vista geográfico e dois parceiros econômicos importantes. Eu queria que você falasse sobre essa equivocadíssima postura da Argélia. Mas você acha que está equivocado, Daniel? Então você acha que a Espanha está correta nisso tudo? Você acha correto Não, que a eu acho que a Espanha, Espanha como está potência completamente errada. imperialista, colonial, ela meta o seu bedelho naquilo que acontece no norte da África? Então você concorda com a Ah, Argélia, Daniel. Eu tenho certeza disso. Lá no não, fundo do seu coração você concorda com a Argélia. na realidade, a Espanha está apenas, enfim, cometendo erros, como ela sempre fez, né? Desde que a Espanha existe, ela comete erros. Desde a Aljubarrota, quando ela foi derrotada, Castela foi derrotada pelos portugueses, ela não se recuperou desde então. Mas o fato é que a Espanha está fazendo a bobagem e a Argélia está fazendo bobagem também. Eu quero saber a sua opinião sobre a posição argelina. É isso. Tá bom, minha posição é de apoio à Argélia. Acho que a Argélia Ah, meu Deus. provavelmente está correta nisso tudo. No frigir dos ovos, na prática, a Argélia muito provavelmente está correta. Daniel, Entendi. eu queria trazer um outro assunto aqui que é possivelmente complicado aí para as relações internacionais, mas que, enfim, a gente tem que ver como é que vai se desenrolar. Três voluntários, dois britânicos e um marroquino, foram capturados na Ucrânia, mais especificamente na região de Donetsk, enquanto lutavam em favor da Ucrânia. Tá? Então, mais uma vez, três voluntários, dois britânicos e um marroquino, foram para a Ucrânia para lutar a favor da Ucrânia contra a Rússia e foram capturados pelas forças de Donetsk em Donetsk. E foram presos e vão ser julgados e podem pegar até pena de morte, tá? Porque é uma tentativa de tomada violenta do poder em Donetsk. Lembrando que eles não foram capturados pela Rússia e não estão sendo julgados pela Rússia. Eles foram capturados e estão sendo julgados pela República Popular de Donetsk. Tá? Eu acho difícil que a gente chegue a tanto, né? Eu acho difícil que eles sejam, de fato, condenados à morte, quanto mais executados. Né? Essa é claro que é a pena máxima. Mas é algo a se pensar. Porque o que aconteceria se um cidadão britânico, né, e, enfim, dois cidadãos britânicos e um cidadão marroquino se vissem nessa situação? A culpa recairia sobre a Rússia, porque, do ponto de vista legal, não foi a Rússia, foi Donetsk. Como é que você faz alguma coisa contra Donetsk, que é, basicamente, se for considerado um país que está em guerra e que não é reconhecido internacionalmente? Então, eu acho que isso aqui ilustra bem, Daniel, o tamanho das contradições que a gente pode ter num conflito como esse.
né, e que a gente pode ver exatamente nessa situação. Eu fico imaginando até a tradicional pressão, por exemplo, que o Reino Unido faz quando algum cidadão seu, por algum motivo, se vê numa situação como essa, né, quer fazer uma pressão diplomática muito grande. Não tem nem como fazer isso, né? Contra Donetsk, como é que você pressiona Donetsk se nem há o reconhecimento e nem relações diplomáticas? Então, a ver como é que isso vai se desenrolar, mas a tendência é que isso aconteça outras vezes daqui para frente, né? A tendência é que esse seja um tema com o qual a gente tenha que lidar bastante nos próximos meses. Ô, Tanguy, você sabe que Nicolás Maduro pegou o seu aviãozinho e pousou em Ankara, lá na Turquia, na capital da Turquia, onde ele se reuniu com o nosso amigo Erdogan. Eles, inclusive, realizaram uma entrevista coletiva e, segundo os dois mandatários, o objetivo do encontro foi essencialmente econômico, né? De aproximação econômica entre os dois países. O Erdogan disse, inclusive, que o comércio entre Turquia e Venezuela pode atingir US$ 1 bilhão esse ano e que ele vem crescendo bastante ao longo dos últimos anos, saiu de 150 milhões em 2019 para US$ 850 milhões em 2021 e agora em 2022 pode alcançar 1 bilhão e num futuro próximo pode chegar a 3 bilhões. Do outro lado, o Nicolás Maduro destacou que é o momento dos investidores turcos levarem dinheiro para a Venezuela, para explorarem setores como turismo, mineração, indústria, petróleo, gás, carvão, na prática para tentar impulsionar ali o crescimento venezuelano. Me parece um movimento que não é de hoje, onde o Nicolás Maduro tenta romper um pouco o isolamento que a Venezuela tem experimentado junto à comunidade internacional, e do outro lado, a gente tem o Erdogan colocando ali um pezinho dele na América Latina, expandindo a política externa turca, tendo aí justamente um posicionamento amplificado, como, aliás, ele tem demonstrado interesse já há bastante tempo. Maravilha. Vamos falar de Polônia, Daniel? Tem mais pauta aí? Não, vamos de Polônia. Vamos de Polônia. Daniel, a diversão da Polônia agora é mandar, né, para a Ucrânia peças de artilharia, então para ajudar na guerra, né, para que se aumente o poder de fogo da Ucrânia contra a Rússia. Mas agora a diversão dos poloneses, Daniel, é escrever nos projéteis e já mandar os projéteis para serem usados pela Ucrânia, já Com com recado. recadinho nos projéteis. Isso é uma prática antiga, né? Enfim, já tem muito tempo que se faz isso. Na Segunda Guerra Mundial, aliás, os filmes mostram constantemente isso, né? Enfim, documentários da época e tal. Você pega e escreve alguma coisa ali, às vezes até de maneira ofensiva, mensagens nacionalistas e tal. E a Polônia está fazendo exatamente isso. Então, hoje vazou, né? Vazou não, viralizou, enfim, alguns projéteis poloneses a serem usados pela Ucrânia. Um deles escrito A Polônia Vive, e a gente sabe como é que... A gente deu uma aula sobre a Polônia Sem Freio há pouco tempo, né? Quem não assistiu, assiste lá, está no canal do Petit Jornal no YouTube, né? O nome da aula é Polônia Sem Freio, é o país mais proativo da guerra, e a gente sabe que essa frase, a Polônia Vive, ela tem um significado importante, né? Que é exatamente essa ideia da grande Polônia, aquela Polônia lá do passado, a Polônia que tem uma cultura própria, né? Que tem todo um sentimento nacionalista. Então, esse foi um dos elementos escritos ali. Um outro míssil tinha escrito por Kaczynski, então aqui é uma referência ao presidente da Polônia, Lech Kaczynski, que morreu num acidente, onde, Daniel, que ele morreu na Rússia, um acidente de avião que aconteceu na Rússia. Ele estava indo para homenagear poloneses mortos durante a Segunda Guerra Mundial. E na tentativa de aterrissar um pouso de emergência, o avião dele caiu, explodiu, e ele morreu. Aliás, morreu todo mundo que estava a bordo. Então, há naturalmente uma teoria de que a Rússia teria abatido o Lech Kaczynski, e outro míssil escrito por Katyn. Katyn foi exatamente um massacre promovido por soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial contra poloneses na cidade, atualmente na Rússia, de Katyn, né? Foram 20 mil poloneses. Então a diversão agora, Daniel, é insultar os russos, não apenas mandando armas para a Ucrânia, mas mandar armas com gracinhas escritas ali para demonstrar bem qual é a posição da Polônia nessa guerra, Daniel. E é impressionante as referências particularmente mais antigas, né, Tanguy? Como você mantém algumas mágoas em relação ao outro país, como a Polônia tem realmente uma desconfiança em relação aos russos, e isso acaba se refletindo em todas essas colunas sobre a Polônia sem freio que nós temos tido aqui no nosso podcast. Lembrando que tem uma aula gratuita, como o Tanguy colocou, lá no YouTube do Petit Jornal, uma aula gratuita sobre Polônia.
Dá uma conferida que eu tenho certeza que você vai gostar. E Tanguy, vamos falar sobre oligarcas? Vambora, solta a vinheta aí. Tanguy, hoje nós vamos falar sobre um iate, sobre o qual nós já falamos em outra oportunidade. Um iate que foi apreendido em Fiji, no Pacífico. Esse iate, existe a desconfiança de que ele seja ligado ao bilionário russo, ao oligarca russo Suleiman Kerimov. O iate se chama Amadeia e ele vale aproximadamente 300 milhões de dólares. Ah, Por que pobrinho se esse, né, Daniel? A desconfia? gente já Pois viu os é, maiores, né? Já viu os maiores. pois é. Por que se desconfia? Se desconfia porque, oficialmente, o iate ele é de uma empresa num paraíso fiscal que ninguém sabe exatamente quem é o dono da empresa. O fato é que os Estados Unidos eles entraram na corte de Fiji e conseguiram a liberação desse iate para que ele seja, digamos assim, extraditado para os Estados Unidos. Então, o iate vai ser extraditado para os Estados Unidos, vai ser levado para os Estados Unidos a ver o que os americanos farão. Eu desconfio que ele pode ir a leilão, e se ele for a leilão, está aí uma oportunidade para Opa, Tanguy Bagdadi é verdade. realizar o seu sonho, meu iate, minha vida. O Tanguy vai lá fazer o seu lance na corte americana para tentar arrematar esse iate de 300 milhões de dólares. A gente promete que, caso o Tanguy tenha sucesso nessa empreitada, faremos uma live, né, Tanguy? Uma live lá do iate que estará estacionado na Marina da Na Glória. O Marinha da Tanguy vai Glória, convidar, isso. vai convidar todo mundo, vai oferecer comes e bebes, vai dar uma bela festa, teremos Os uma live, vai ser salgadinhos. Não, maravilhoso. banco salgadinho. Salgadinho é por minha conta. Salgadinho é cerveja. Salgadinha por sua Por minha conta, conta. Sim. maravilhoso, maravilhoso. Mas é isso, tem que a gente está falando de algo diferente e por isso que eu trouxe esse tema para o nosso debate, porque agora a gente está falando de um país estrangeiro que acionou um determinado país para pegar o iate que estava naquele país. Então, existe aí uma complexidade jurídica que merece ser observada, afinal, se outros casos se repetirem, e existe uma força-tarefa nos Estados Unidos justamente com esse objetivo, iates ao redor do mundo podem começar a ser apreendidos e levados para os Estados Unidos por conta de sanções impostas a bilionários russos nos Estados Unidos. E uma vez mais, a enorme dificuldade de provar que aquele iate é verdadeiramente do bilionário russo do qual se suspeita a propriedade. Ô, Daniel, mas, enfim, a gente já falou sobre isso. Eu continuo com a impressão de que o negócio é feito completamente no improviso, né? Às vezes se vai muito além para tentar conseguir fazer valer algum tipo de sanção contra o oligarca russo. Às vezes você coloca determinadas sanções que não tem qualquer tipo de efeito prático. Algumas vezes você cria uma legislação específica que sequer existe para conseguir levar a cabo determinadas sanções. Não tem qualquer tipo de padrão, né? Quando a gente fala sobre essa caça aos oligarcas russos. Me parece que é tudo muito no improviso, tudo no embalo, tudo me parece que é, muitas vezes, até para gerar notícia, né? Então, gerou notícia ali em Fiji e tal, mas não há padrão, né? Não sei se é assim que você vê a coisa também. Com certeza. Não existe nenhum tipo de padrão. Aliás, isso tem sido uma reclamação de diferentes agentes internacionais que você está tratando questões parecidas de forma completamente desigual. E fica muitas vezes a impressão que o objetivo é midiático, realmente. O objetivo é mostrar que, olha, estamos perseguindo os oligarcas russos, estamos fazendo alguma coisa, mas isso tem pouco resultado, pouca efetividade, e como eu até coloquei há pouco, quer dizer, você nem tem certeza, tem dificuldade de provar se o iate é verdadeiramente do cara por uma série de subterfúgios que esses oligarcas russos adotaram ao longo dos últimos anos. Não me parece realmente algo que vai gerar muito resultado em termos práticos. É muito mais algo para gerar buzz, né? Gerar notícia, gerar clique, gerar a impressão do ponto de vista doméstico de que você está fazendo alguma coisa do que qualquer outro objetivo. Lembrando sempre que perseguir oligarcas russos no atual momento nos Estados Unidos e na Europa Ocidental é popular. E por isso que esses governos têm avançado nessa direção, Tanguy. Maravilha. Daniel, eu vou inverter a ordem das coisas aqui para chamar bastante atenção, porque na terça-feira que vem, dia 14 de junho, às 21 horas, nós temos uma aula gratuita do Petit Cursos. Tá? Então, é uma oportunidade para você assistir uma aula
zero, assim, totalmente de forma gratuita. Gente, para o Daniel oferecer alguma coisa gratuita é muito difícil, então aproveitem. O Daniel não é disso. Normalmente o Daniel pergunta, mas quanto é que é? De graça não pode, tem que cobrar. E eu falo, Daniel, tem que oferecer uma aula gratuita pro pessoal, pelo amor de Deus, Daniel. O pessoal vai gostar, vai curtir e tal. Então aproveitem, tá, gente? Na terça-feira que vem nós teremos a aula do carvão ao sustentável, a energia como pivô da história contemporânea, que a gente vai falar exatamente sobre não apenas a evolução do século XIX para cá das fontes energéticas, mas a maneira também pela qual as mudanças energéticas elas geram também mudanças tanto políticas, sociais e, naturalmente, geopolíticas. Então, não deixa de se inscrever. Se você ainda não assina o canal do Petit Jornal no YouTube, entra lá, assina e enfim, vai ser informado. Assina lá o sininho, né, Daniel? Bota lá o sininho para você ser informado quando começar. Mas, de qualquer maneira, entra lá no nosso site, www.petcursos.com.br. Lá você vê todos os cursos que a gente já ofereceu. Você tem acesso por lá também às aulas gratuitas. Aliás, no próprio canal do Petit Jornal no YouTube, tem todas as aulas gratuitas lá, para você conseguir, enfim, entender o que a gente está fazendo nesse projeto paralelo ao podcast, que é o Petit Cursos. É uma plataforma que a gente alimenta já tem mais de 2 anos, então tem bastante aula gravada lá. Tenho certeza que vai te interessar. Tornando-se aluno desses cursos, você passa a ter acesso imediato a toda a nossa biblioteca de cursos de forma automática, porque o sistema é de streaming. Poxa, Tanguy, mas eu não sei como é que são as aulas. A aula gratuita é exatamente para isso, exatamente para você saber qual é a dinâmica que a gente aplica durante as aulas lá do Petit Cursos. Ô, Tanguy, fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores do podcast do Petit Jornal. Vocês são absolutamente fundamentais no nosso projeto. O nosso projeto só permanece de pé, só continua porque vocês chegam junto e nos ajudam. O Petit Jornal é uma mídia pequena, não tem qualquer produtora por trás, não tem qualquer patrocinador por trás. Nós somos mantidos exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Então fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso muito obrigado a todos os apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. E se você ainda não é apoiador, fica aqui o convite para se tornar. No descritivo desse áudio, no descritivo desse vídeo, tem várias alternativas para você ser apoiador do Petit Jornal. Nesse mês, inclusive, se você nos apoiar através da plataforma da Aurelo, a Aurelo dobra o valor. Então, cada real que o apoiador novo apoiador colocar na Aurelo, a Aurelo vai colocar R$ 1 em cima. É muito legal essa parceria que a gente tem com eles. E na Aurelo, nós também somos remunerados quando você ouve pelo aplicativo deles. Então, fica aqui a sugestão para você nos ouvir na Aurelo e também para você que ainda não é apoiador ou apoiadora se tornar especialmente nesse mês. Mas existem outras alternativas, tem Pix, tem PicPay, tem Patreon para o pessoal que vive no exterior, tem várias formas de você se tornar apoiador do Petit Jornal. Dá uma olhada aqui no descritivo que eu tenho certeza que alguma dessas maneiras vai ser confortável para você. E é isso, né? É isso. Amanhã estamos de volta. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fui, chefia. Pronto, olha aí. Coisa boa. Maravilha. Resolvido É aqui. isso. Quem mais comprou selo aí, Daniel? Acho que uma galera comprou selo. Estou perguntando quanto é que custa se tornar apoiador. Custa a sua generosidade. Quanto que você acha que esse podcast merece? Né? Você vai lá e coloca o caburé lá, né, Daniel? Para dar aquela ajuda. É isso. É isso. Procura mais gente Cadê? comprando selo aí. Daniel, olha na Pô, não tô gaveta. encontrando, rapaz. Tô achando Vê que se não tem tem selo aí ainda, Daniel. Porque é capaz de ter selo acabado, ainda. cara. Tem selo ainda. O pessoal pode apoiar. Não tô encontrando, gente. Acho que ninguém comprou selo não, daqui. Tá até difícil aqui. Cara. Rapaz. Não tem Será, mais cara? gente Porra, comprando selo, não. início do mês, cara. Caramba. Início do mês, né, cara? Pô, custa nada o pessoal comprar selo aqui para o Petit Jornal, tá aqui. Ou então É valeu, isso. né? Valeu no YouTube, Valeu. o pessoal que nos Aliás, uma assiste no galera estava YouTube. comprando lá o Valeu. Se você comprou, valeu. Valeu. Muito obrigado. Obrigado mesmo. É Isso faz isso. muita diferença para a gente conseguir, enfim, manter o projeto aqui. Ó, a Bia 11.02. Bia comprou um selo. Obrigado, Bia. É isso. Olha O aí. pessoal está perguntando se eu não votar aqui na live no domingo. Por quê, gente? Voa. Juliana Chueri comprou selo também. Muito obrigado. O pessoal tá sabendo de alguma coisa. Ninguém joga assim, joguei do nada essa informação.
Vocês Pô, eles acham que estão o sabendo Tanguy vai mais dar que um eu. golpe, é isso? Será que eu vou ser sequestrado? Não, porque, enfim, não. Vou estar aqui. Vou estar aqui sim, SG vou estar Mari aqui sim. comprou um selo. Muito obrigado, Muito obrigado. Mari. Comprou um selo. Obrigado. Olha, a Bia comprou. Muito obrigado. Redamas. Olha aí. Pessoal aqui na nossa live. Ô, Tanguy. Ah, por causa do Dia dos Namorados. Não, gente, mas Olha aí aí. tá Olha tudo aí. acertado aqui já. Tá tudo acertado. Já negociou direitinho, né? Tá Tá tudo negociado. certo. Tá tudo negociado. Tudo negociado. Tem Maravilha. 40 minutos de intervalo para poder participar aqui. Olha aí, gente. É isso, Tanguy. O pessoal tá aí, apoiando aí. Ajudamento. Deixa eu falar, né, Daniel? Deixa eu falar, cara. Deixa eu É, falar. Melhor deixa eu falar. Meg D'Andretta comprou selo aí também, Daniel. Ó, Obrigado, Meg Dan... Meg. Obrigado. É isso? Cara, essa é ajudamento. É ajudamento que nós conhecemos, ô Tanguy. É. Nunca decepciona. É isso. Daniel, não, a treta do Itamaraty, gente, a treta do Itamaraty foi Conta, Tanguy. Por favor, conta. Não, cara, foi um diplomata. Na verdade, ele é conselheiro, né? Enfim, a hierarquia do Itamaraty, você entra como terceiro secretário, segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro, né? Então ele está ali mais ou menos no meio da carreira e ele, assim, vazou um e-mail que ele distribuiu lá entre todo mundo, assim, ele respondeu para todo mundo, para o galerão todo, se dizendo apoiador do Bolsonaro, assim, sou apoiador do Bolsonaro, Mas e foi sem querer ou de começou... propósito? Enfim, ele escreveu de propósito. Ele escreveu de Tá. propósito. Vazou, assim, vazamento é que não. Mas esculhambando todo mundo, chamando todo mundo enfim, acusando de coisas vis, assim. Ah, fulano lá na África empregava sei lá quem com trabalho análogo à escravidão, Eita. xingamentos homofóbicos. Enfim, uma baixaria, assim, um negócio inacreditável. E bloquearam, inclusive, o e-mail dele, né, para ele parar de mandar os e-mails. Mas aparentemente o negócio foi grande lá, chamou de instituição podre. Meu analista me proibiu de voltar para essa instituição podre que é o Itamaraty. Então, assim, ele chutou o balde. Dá uma procurada aí, né? Já soltei aqui, mas quem tiver procurando, aí, a Luísa sabe da Vou fofoca procurar toda aí. aqui, ó. Vou procurar aqui. Dá uma Crise no procurada aí. Itamaraty. Crise do Crise no Itamaraty. Isso. Itamaraty. Meteu o louco lá, grandão. Mas será que ele deu uma pirada, cara? O que foi? Cara, surtou Né? completamente. Aí disse que o Itamaraty estava começando a se preparar para uma possível vitória do Lula, né? Que a remoção de sei lá quem, não dá para saber qual é o contexto, né? Mas que o Itamaraty já estava claramente se preparando para a vitória do Lula, querendo agradar os petistas, não sei o quê. Enfim, o negócio foi sério, mas confesso que a distância foi até divertido. Ai. É isso, Daniel. É isso, gente. No mais, obrigado a todos. Um Valeu. abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até amanhã, gente. Até.